Olá, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de Química, 12º ano, com o programa Aprender e Estudar em Casa, certo? Sou o professor Herberto Moreno e antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vale relembrar que, com o problema que nós estamos a viver hoje, Covid-19, é sempre bom obedecer as orientações das autoridades. Se tiverem que sair de casa por uma razão muito forte, é sempre bom lembrar que devem utilizar as máscaras, álcool gel, evitar contactos e, se caso não for o caso, vocês devem ficar em casa e lavar as mãos sempre com água e sabão. Não se esqueçam, fiquem em casa ou então fiquem na casa. Ok, o que nós temos hoje para a nossa aula são alterações ao estado de equilíbrio, mas vamos subdividir isto em dois tópicos, desse jeito. Fatores que afetam o equilíbrio sem alterar o valor da constante de equilíbrio e alterações da constante de equilíbrio com a temperatura. Alterações ao estado de equilíbrio. Sempre que um sistema atinge o estado de equilíbrio, este pode ser afetado por fatores externos, tais como variação da concentração, variação da temperatura, variação da pressão e variação do volume. Quando isto acontece, o sistema tende a evoluir para um novo estado de equilíbrio. As alterações ao estado de equilíbrio estão apoiadas no princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: sempre que um sistema está em equilíbrio e é perturbado por razão de um fator externo, a reação tende a evoluir no sentido de contrariar essa perturbação até atingir novamente um estado de equilíbrio, certo? Exemplificando, nós não temos hábito de ter aqui lagos, mas geralmente, de vez em quando, aparecem lagos, lagoas de água, é claro. Mas, aparentemente, inicialmente, está tudo tranquilo. Se jogarmos uma pedra dentro dessa lagoa, vocês poderão ver que nós vamos, naquele momento, perturbar a sua tranquilidade, formando ondas, propagando, mas, com o tempo, tudo volta ao normal, certo? É semelhante. Vamos lá. Fatores que afetam o equilíbrio sem alterar o valor da constante de equilíbrio. Vamos começar com concentração. São esses três fatores: variação da concentração, variação da pressão e variação de volume, que alteram o estado de equilíbrio, mas quando tudo voltar ao normal, vamos ter a mesma constante de antes, certo? Vamos lá. Diz assim: o efeito da concentração. Suponhamos que o sistema representado por A mais B reversível C, todos no estado gasoso, é afetado por uma diminuição da concentração de A. Significa diminuir a quantidade de A. O que vai acontecer ao sistema? Para contrariar essa diminuição, a reação vai evoluir no sentido inverso até atingir novamente o estado de equilíbrio. Ok? Nós podemos ver isto através da expressão de quociente de reação, certo? Quociente de reação, de acordo com a nossa equação, fica concentração de C sobre a concentração de A vezes B, certo? Agora, vamos analisar com dados mais concretos. Vamos supor que estamos perante uma constante, Kc, que a concentração de C inicialmente era de 10
mols por decímetro cúbico, certo? E vamos supor que a concentração de A era de 2 mols por decímetro cúbico e a concentração de B era de, supostamente, 5 mols por decímetro cúbico. O que é que nós vamos ter? Neste caso, Kc desta reação seria assim, Kc igual a 10, que é a concentração de C, sobre a concentração de A, que é 2, vezes a concentração de B, que é 5. Feitos os cálculos, então, equivale a dizer que Kc teria valor de 1. Agora, o que foi dito aí no enunciado? Uma diminuição da concentração de A. Então, vamos imaginar que A passou de 2 mols para apenas 1 mol de gás. Então, neste caso, estaríamos a falar de quociente de reação não constante de equilíbrio. Teríamos KCa, que é igual a C, continuou tudo igual, seria 10, B também não houve alteração, significa que teríamos 5, vezes A, que supostamente passou a ser de apenas 1. Quanto é que seria o valor de quociente de reação? Então, que viria a ser 10 sobre 5, que seria 2. Certo? E nós vimos que sempre que o quociente de reação for maior que constante de equilíbrio, o sistema tende a fluir no sentido inverso, até atingir o estado de equilíbrio novamente. Está bem? Olha lá. Temos aí o enunciado que diz que, em termos quantitativos, esta previsão pode ser feita através do quociente da reação. É o que nós já mostramos aqui, certo? Diz que, diminuindo a concentração de A, o quociente da reação vai aumentar. Ok? Diminuindo a concentração de A, o quociente de reação vai aumentar. Ou seja, Q maior do que Kc significa então que a reação vai evoluir no sentido inverso, pois Q tende a diminuir até igualar a Kc. Está bem? Continuando. Vamos falar do efeito da pressão. Diz o seguinte: suponhamos o sistema gasoso em equilíbrio A no estado gasoso mais B no estado gasoso reversível C no mesmo estado físico. Atenção a isto. Diz: se atuarmos sobre o sistema aumentando a pressão, para contrariar esse aumento, a reação irá evoluir no sentido do menor número de mols de gases. No sentido de menor número de mols de gases. Agora, para esta situação em concreto, de que lado é que nós temos menor número de mols de gases? É do lado dos reagentes ou dos produtos da reação? Vejam lá. Então, se formos ver, total de números de gases, número de mols de gases de A mais B, temos 2 mols. E do outro lado, só temos 1 mol de gás C. Então, neste caso, diz que vai fluir no sentido de menor. Significa que a seta vai apontar para o produto, porque é para lá que nós temos menor número de mols de gases, certo? Então, para este caso em concreto, vai fluir no sentido direto, porque é para lá que nós temos menor número de mols de gases, até atingir o novo estado de equilíbrio, certo? Então, façamos o estudo quantitativo desta alteração. Quociente de reação, novamente, mas neste caso é a pressão de C sobre pressão de A vezes a pressão de B, certo? Então,
maior quantidade é no denominador que nós temos aqui, 2 moles de gases. Se aumentarmos a pressão do sistema, vai variar mais rapidamente no denominador, ok? Então, daí vai fazer com que possamos ter, neste caso, que é menor do que constante de equilíbrio, certo? Então, por isso que vai fluir, neste caso, no sentido direto, até atingir o estado de equilíbrio. Tá bom? Agora, nós falamos aqui de aumento de pressão. Vai fluir no sentido de menor número de moles de gases. E se falamos no oposto, a diminuição de pressão, pela lógica, vai fluir no sentido de maior número de moles de gases. Certo? Continuando. Está aí a expressão e as justificações de como é que funciona. Diz que aumentando a pressão total do sistema, aumentam as pressões parciais dos 3 gases, pelo que o quociente da reação vai diminuir. Isto é, que vai ser menor do que kC. A reação evolui no sentido direto, pois tende a aumentar até igualar ao valor de kC. Tá bom? Agora, uma pergunta. Se nós estamos a falar de aumentar a pressão, vai fluir no sentido de menor número de moles de gases. Diminuir a pressão, vai fluir no sentido de maior número de moles de gases. E nesta situação, o que nós temos? Temos assim, A, gasoso, mais B, gasoso, reversível, C, gasoso, mais D, também no estado gasoso. Quantas moles de gás nós temos nos reagentes? Total, 1 mole de gás A, mais 1 mole de gás B, 2 moles. E quantas moles gasosas nós temos nos produtos da reação? 1 mole de gás C, também 1 mole de gás D. Então, total, nós temos 2 moles também. Neste caso, aumento de pressão ou então diminuição da pressão vai funcionar como? Certo? Não vai afetar em nada. Está bem? De acordo com o que nós vimos, nós temos aqui uma nota que diz: se o sistema fosse traduzido por A mais B reversível C mais D, todos no estado gasoso, um aumento da pressão não iria afetar o equilíbrio, uma vez que o número de moles gasosas dos reagentes é igual ao número de moles gasosas dos produtos da reação. Ok? Simples, creio eu. Olha lá, vamos falar de efeito de volume. Diz aí, como sabemos, P e V são grandezas inversamente proporcionais. Assim, o estudo da alteração do volume pode ser feito através da variação de pressão. É só lembrar que nós estamos perante essa massa de gás. Se diminuirmos o volume, vai aumentar a pressão. É só analisar de acordo com o aumento da pressão vai fluir como. Ou então, temos essa massa gasosa. Vou aumentar o volume. Com o aumento de volume, vai diminuir a pressão. Como é que funciona? É do mesmo jeito. É analisar e seguir. Então, nós vamos passar essa parte aí e falar de temperatura. Alterações da constante de equilíbrio com a temperatura. Como é que nós vamos analisar? Primeiramente, nós temos que saber em que tipo de sistema que estamos. Se é sistema endo ou sistema exotérmico. Tá bem? Daí temos, ao contrário dos fatores anteriores, a alteração da temperatura faz variar a constante de equilíbrio
afetando, por isso, a extensão da reação. No que nós tínhamos visto anteriormente, nós podemos perturbar o sistema, sempre tende a adquirir novamente o estado de equilíbrio, sem alterar o valor da constante. Mas com a temperatura já é diferente. Ok? Vamos lá. Suponhamos que o sistema A reversível B, gasoso, traduz uma reação endotérmica, certo? Se é reação endotérmica, significa que é reação que ocorre com absorção de energia. Para podermos ter reações químicas, os reagentes têm de absorver energia do ambiente, certo? Como é que nós vamos analisar isto? Teremos então energia mais A reversível B. Atenção, para podermos reconhecer um sistema endotérmico, ou o enunciado vai citar dizendo que é endotérmico, ou então o valor de energia vai acompanhar o reagente. Tem uma outra forma de apresentar, dizer se é endo ou exotérmico. Se for endotérmico, significa que ΔH vai ser maior do que zero. Variação de entalpia maior do que zero significa que nós estamos perante sistema endotérmico. Agora, se atuarmos sobre este sistema aumentando a temperatura, a energia aumenta e, para contrariar esse aumento, a reação irá evoluir no sentido direto, neste caso, certo? Até atingir novamente o estado de equilíbrio, tá bom? Mas como consequência, a constante de equilíbrio também vai aumentar, certo? Então, diz aí, mas se o sistema em equilíbrio traduzisse uma reação exotérmica, significa o quê? Reação exotérmica, reação que ocorre com libertação de energia. Nós vamos ter os reagentes por si só vão combinando entre si com libertação de energia para o ambiente exotérmico. Teríamos A reversível, B mais energia. Vejam, a energia acompanha o produto da reação, ou então os produtos da reação. Sistema exo. Uma outra forma de ver isto, nós temos ΔH menor do que zero. Ok? Olha lá, como é que funciona? Neste caso, um aumento da temperatura faria com que a reação evoluísse no sentido inverso até ser atingido um novo estado de equilíbrio. Como consequência, a constante de equilíbrio vai diminuir. Acontece o oposto do sistema endotérmico. Em resumo, nas reações endotérmicas, a constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura, certo? Nas reações exotérmicas, a constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. A uma dada temperatura, o sistema COBr2 gasoso reversível CO gasoso mais Br2 gasoso está em equilíbrio, contendo por decímetro cúbico 0,4 mols de CO, 0,4 mols de Br2 e 0,85 mols de COBr2. Agora, diz o seguinte, se ao sistema em equilíbrio adicionarmos uma mol de CO, vejam, 0,4 mols mais uma mol de CO, mantendo a temperatura, qual a concentração de cada componente no novo estado de equilíbrio, certo? Ok, o que é que nós vimos hoje? Temos aí alterações ao estado de equilíbrio que subdividimos em
fatores que afetam o equilíbrio sem alterar o valor da constante de equilíbrio. Não se esqueçam desses fatores: a variação de concentração, variação de volume e variação de pressão, certo? E alterações da constante de equilíbrio com a temperatura. A temperatura é o único fator aqui que pode alterar, de facto, a constante de equilíbrio, certo? Até lá, fiquem bem, não se fica na casa.